E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é o review de 3 meses com o meu Galaxy S23. Essa maquininha que sempre que entra em promoção está em destaque porque, cara, do nada ele desce ali dos seus R$3.000 para 2.700 ou 2.600, dependendo de cada loja que você achar. E é um celular extremamente confiável que já tirou muita gente aí do sufoco e, cara, o S23 é um dos celulares que eu mais gostei de utilizar. É com essas palavras aqui que eu quero começar esse vídeo de 3 meses, porque, cara, fazia muito tempo que eu não tinha um celular como o S23. O último Samsung que eu tive foi um Galaxy S7 que tava já muito ultrapassado e depois eu tive que trocar para um Poco F1, e desde esse Poco F1 eu venho trazendo outros poucos aqui para o canal na Xiaomi, e o S23 foi a minha volta aqui para Samsung. Eu sempre gostei bastante de utilizar o sistema dela, porém a gente tem que concordar que ainda é um sistema bem pesado, apesar da One UI 6.1 que está disponível aqui por S23, está bem enxuta, né, rapaziada? A gente consegue ver que ela tem a sua própria beleza, a gente consegue utilizar ela aqui muito bem. Ainda é um sistema que é bem pesadinho, e cara, isso daqui afeta diretamente os 8 GB de RAM que a gente tem no S23. É claro que vai depender bastante do seu uso, mas os 8 GB de RAM que a gente tem nesse S23 ficam parecendo ali até 6 ou 5 GB de RAM, justamente por conta da One UI ser bastante pesada para gerenciar tudo isso daqui que tem nele. De novo, não estou falando que a One UI é ruim, para mim é uma das interfaces mais bonitas que a gente tem aqui, né? É só a gente olhar aqui a nossa barra de status, é totalmente diferente do que a Google vem fazendo nos últimos anos com o Android. A gente pode perceber que a Google não tá nem mais ligando assim pro visual, né, rapaziada? Porque o visual do Android há muito tempo já tá muito feio, enquanto isso a Samsung consegue dar essa renovada aqui com a One UI. Porém, para você que busca aqui emular jogos de PCs, né, seja aí com o Emulator ou seja aí com o próprio Mobox, você vai ter aí as suas dificuldades para fazer isso, né? É claro que é um caso muito específico, nem todo mundo que vai comprar um S23 tá pensando em jogar aqui jogos de PCs, mas é uma realidade, você consegue jogar jogos de PCs, inclusive o próximo vídeo vai ter aí uma surpresinha aqui para vocês. Mas enfim, galera, jogos de PCs dá pra você jogar, o problema é os 8 GB de RAM, que como eu falei pra vocês, parece que são 6 GB e vai acabando aí conforme você vai jogando. Já pra jogos normaizinhos assim da sua Play Store, né, normalzinho, mas sendo bem pesado, como um COD Warzone, um Fortnite da vida, Free Fire, Free Fire vai rodar de boa, quem não precisa se preocupar. Você vai ter uma jogabilidade praticamente perfeita. O COD Warzone, inclusive, várias vezes aqui bate 100 FPS. O único problema, rapaziada, é aqui no seu quesito de tela, que como alguns de vocês já sabem, aqui no S23, quando a gente vai aqui nas nossas configurações de visor, quando você sai de um Xiaomi principalmente, né, ele tem lá os seus modos de 60 ou 120 Hz, aqui no S23 a gente não tem uma tela que é de 60 ou 120. No caso do S23, junto aí com outros dispositivos aqui da linha S, rapaziada, ele vai ter uma tela que é de 10 Hz, 30 Hz, 48 Hz, 60 Hz, 75 Hz, 90 Hz e 120 Hz. Então ela tem toda essa taxa variável de adaptação, né, rapaziada? E por conta dessa taxa não ser constante em 120 ou 60, o COD Warzone ele fica travado ali até 60 Hz. E para você conseguir desbloquear esses 120 FPS para você conseguir jogar, você vai precisar de alguns outros aplicativos, como um Galaxy Max Hertz aí, que eu já trouxe um vídeo mostrando inclusive o próprio COD Warzone em ação. E o principal que tira toda a performance do seu celular, que simplesmente aqui o Gaming Hub e o Gaming Optimizing Services, ou o famoso GOS aí. Se você já teve um celular da Samsung, você sabe o que eu tô falando. Nesse daqui eu ainda não removi, então pode ser um causador aqui de várias travadinhas dentro de certos jogos. Porém, rapaziada, esse Gaming Hub junto com o Gaming Optimizing Services acaba bastante com a sua experiência se você tem o celular Galaxy. Eu já vi muita gente aí falando que o S23 Ultra não tem performance, foi ver, o cara tava com o Game Optimizing Service ativado, na hora que ele desativou ele já viu toda a performance que um S23 Ultra tem para entregar. Então não é diferente com esse daqui, o S23 também vem aqui com esse Game Optimizing Service, então eu recomendo você retirar, e eu já fiz um vídeo completo também de como você vai retirar, e também já fiz um vídeo do Galaxy Max Hertz para você poder desbloquear essa taxa variável de Hertz aqui da sua tela. Mas beleza, tirando tudo isso, falando aqui também de um pouquinho
do seu design e construção, cara, o S23 é um dos mais seguros que a gente vai ter. Ele não dobra para literalmente nenhum lado, é um celular que é muito duro, de verdade. A gente vai ter aqui a sua lateral toda em alumínio e, cara, não é um alumínio que fica só por fora. O alumínio, ele se estende toda a parte de dentro, formando aqui praticamente uma base sólida de alumínio aqui dentro do seu celular para ele não praticamente quebrar enquanto ele estiver no seu bolso. Vide aí iPhones de outras gerações. Na parte traseira é esse vidro escovado que eu acho simplesmente lindo e, cara, o tamanho compacto dele combinou demais com tudo isso. É claro que aqui vai estragar por conta desse cooling pad aqui que eu tenho na parte de trás, né, que é onde eu coloco o cooler magnético. E é uma outra coisa que você vai precisar, porque o 8 Gen 2 é um chip bem esquentadinho. E, cara, assim, nos primeiros dias que você pegar o S23, você até vai assustar um pouquinho, mas não é tanto calor assim. Ele não tá tão quente assim por dentro. O único coisa é que, como é uma traseira de alumínio, ela dissipa bastante calor nessas arestas aqui. Então você acaba sentindo um pouco mais de calor, principalmente se você estiver segurando o celular justamente desse lado com a câmera virada para baixo, e aí você vai sentir mais calor sendo expelido, justamente porque o alumínio vai funcionar como um condutor de calor, então ele vai conduzir o calor para fora do seu celular. Mas relaxa, não é nada ultra alarmante que vai queimar a sua mão, ele é bem quente, então principalmente se você sair de um celular um pouco mais fraco em termos de performance, você vai sentir a quentura desse celular. Performance essa aqui, cara, no S23 sobra, literalmente. A gente é capaz aqui de rodar jogos de PCs, como eu falei pra vocês, e aqui jogos como COD Warzone e Fortnite em uma taxa incrível de FPS, mesmo na qualidade mais alta aqui dos seus gráficos. E é claro que com um teste de benchmark como um 3D Mark, a gente vai poder ver aqui toda a sua performance. Como por exemplo, um teste de Ray Tracing aqui do SolarBay, o meu S23 fez 5.293 pontos. Ou aqui no caso do Wildlife Extreme, a gente faz 3.400 pontos. Então, em quesito de performance, você não vai ter praticamente nada para reclamar do S23. Geekbench é a mesma coisa, né? Já num teste mais pesado de CPU, a gente consegue bater um score muito bom de single core e de multicore, então as frequências sempre estão muito boas aqui para você conseguir jogar e fazer tudo que você precisa com o seu S23. Assim, maiores problemas eu não tive. A única coisa assim que mesmo me tiltou um pouquinho dentro do S23, e não é que o sistema geral aqui da Samsung, é a própria One UI mesmo, com o seu consumo exacerbado aqui de memória RAM, rapaziada. E como vocês podem ver, eu já estou utilizando aqui também uma Custom Stock, né, que remove aqui diversos dos nossos aplicativos que são aqui em primeiro plano, e principalmente, ainda continua diversos aplicativos. Basta a gente vir aqui na assistência do aparelho e você vai poder notar que a sua memória sempre vai estar aqui com algum aplicativo em segundo plano aberto. E cara, não importa, você pode limpar aqui esses quase 1 GB de aplicativos aberto, ele ainda não vai ter memória RAM suficiente. Então eu recomendo aí, se você tiver um S23 e tem aspira de fazer root, igual eu fiz aqui, né, porque tem muita gente que não faz root em celular da Samsung por conta do Knox e tudo mais. Cara, pra mim realmente não faz a mínima diferença eu ter o Knox ativado ou não. Eu não utilizo nenhum Samsung Pay, eu não utilizo o Samsung Health, eu não utilizo praticamente nada dos serviços da Samsung aí que necessitam aí do Knox desativado. Então eu fiz o root aqui no meu, e uma coisa que tá me salvando, principalmente para rodar jogos de PCs, que como eu falei para vocês, pesa bastante aqui na sua memória RAM, é o 3C Task Manager, que aqui eu posso simplesmente limpar os aplicativos em segundo plano, e aí a gente consegue utilizar os outros aplicativos com maior performance de memória RAM. Um ponto que pode ser crucial para você que está decidindo em comprar o seu S23 é a questão do tamanho de tela e da sua bateria, que consequentemente, né, foi diminuída por conta do próprio tamanho de tela. Se você tá vindo aí de uns Xiaomi que tem 6,67 polegadas, você vai sentir a diminuição de tamanho, cara. Eu não queria falar isso, mas você realmente vai sentir, porque o S23 não é um celular que é mais gordinho nos lados, né? Ele é mais fininho nessas bordas para dar uma esticada aqui na sua tela em vertical. Isso não chega a ser um problema para quem tem dedinhos mais fininhos, né, rapaziada? Mas o meu dedo aqui é um dedo gordão. Então, principalmente quando você vai digitar alguma coisa aqui dentro da sua tela, você vai sentir aqui que você pode tocar em outros cantos da sua tela. Você pode também utilizar aqui um Gboard da vida para você diminuir aqui o tamanho, né? Porque aqui no nosso teclado normal da Samsung, as teclas são bem pequenininhas e o Gboard é um pouquinho mais confortável para você digitar. Mas você pode sentir isso daí de acordo aí com o tamanho do seu dedão. Já se você tem umas mãos menorzinhas, né, rapaziada, você não vai ter nenhum problema em utilizar o S23, que tem 6,1 polegadas. E como eu falei para vocês, a bateria é um dos pontos principais que muita gente vai querer ou não decidir pelo S23. E assim, cara, de verdade, você não vai sentir tanta diferença assim se você já tem o celular de 5.000 mAh. A bateria do S23 é uma bateria de 3.900 mAh,
hardware e que no máximo você vai sentir lá no final do dia, quando você vê que o seu celular vai realmente precisar carregar, quando você já estiver indo para sua cama lá pelas 10 ou 11 horas da noite ou até meia-noite, né, que é aquela hora que todo mundo fica vendo um TikTok, um Instagram, um YouTube. Se você já tinha aí um celular da Xiaomi, você sabe que você pode deixar praticamente o seu celular descarregando a noite toda e ainda ele vai ter bateria ali para você ter até a metade do dia. O S23 você até pode fazer isso, porém você vai ter que carregar lá pela manhã, então é recomendado que você deixe aí carregando durante a sua noite para você manter a sua bateria em 100% durante o seu dia. Não é uma coisa que vai te afetar muito durante um dia de uso e principalmente o S23 aprende os padrões de uso assim enquanto você vai utilizando, então é muito provável que lá pro final da última semana que você tiver comprado aí o seu S23, a bateria já vai estar um pouquinho mais aprendendo os seus padrões de uso. Ele utiliza muita inteligência artificial para conseguir aprender tudo isso, vai parar aí certos aplicativos que você não vai estar utilizando e com isso você vai conseguir aí um tempo melhor de bateria lá pro final da semana. O meu aqui com 3 meses, rapaziada, não dá para eu falar muito se eu senti, justamente porque eu acabei resetando ele diversas vezes, então nunca deu tempo aí da bateria aprender os meus padrões de uso, mas muita gente me falou que conseguiu cerca de 7 horas e meia de tela ou 8 horas de tela justamente só com o celular aprendendo esses padrões de usos. E, cara, deu pra sentir bastante diferença assim da minha primeira semana com o S23. Justamente por conta de tudo isso que eu falei pra vocês, porque antes eu fazia, sei lá, 5, 4 horas de tela e depois lá pro final da semana eu já tava fazendo 6 a 7 horas mais ou menos. A qualidade sonora é simplesmente magnífica, o S23 é um dos celulares mais apetitosos quando a gente tem aqui no quesito de som, rapaziada. Se você comparar com qualquer Xiaomi, qualquer Motorola, qualquer outro celular, o S23 vai ter a melhor qualidade sonora possível. E para finalizar, é claro, as suas câmeras, que a gente não tem nem muito do que falar, tanto a sua câmera traseira, quanto a sua câmera aqui para zoom, né, que também funciona meio que como uma macro, e a sua câmera ultra grande angular, e claro, a sua câmera frontal também, são simplesmente uma das melhores câmeras aqui que vocês podem ter por um celular na faixa de R$ 2.600 a R$ 2.700, rapaziada. O S23, mesmo sendo aqui um irmão mais fraquinho aqui em quesito de câmeras da linha dos S23, né, que o S23 Plus e o S23 Ultra, teoricamente, ali teriam câmeras melhores, ainda tira fotos magníficas, grava aqui os seus vídeos, tanto na sua câmera frontal em 4K a 60 FPS, cara, isso daqui é uma das coisas mais gostosinhas que a gente tem. Tem o modo de vídeo retrato para dar aquele desfoque, né, e aprender bastante com a inteligência artificial, e é claro, ainda na câmera traseira a gente vai ter aqui um suporte até 8K em 30 FPS, tanto aqui para vídeos, e é claro, as suas fotos ficam extremamente magníficas. Então a gente não tem muito do que reclamar da câmera do S23, que é um dos pontos mais legais, e cara, é uma câmera aqui que eu uso para gravar os vídeos, né, agora eu estou utilizando a minha câmera antiga para gravar o S23, mas cara, é uma das câmeras mais perfeitinhas que eu posso utilizar aqui para trazer os vídeos para vocês. Então assim, no geral, você não vai ter praticamente nenhum problema com o S23. O maior problema dele é a sua One UI, que também é um dos maiores acertos, porque como eu falei para vocês, a One UI tem muitos recursos diferentes para vários gostos diferentes. Então, a One UI, apesar de ser bastante pesada e consumista na bateria ali nos seus primeiros dias, ela vai aprendendo ali com o tempo o seu uso e você vai conseguir resultados melhores ali de bateria, porém aqui no quesito de performance, em quesito de memória RAM, você vai sentir um pouco. Para rodar emuladores, jogos de PCs, jogos de Android, você vai ter aqui simplesmente um dos melhores celulares para isso. O único problema também é a sua tela, que para alguns pode fazer uma grande diferença na hora de comprar. Mas no geral, o S23 é o celular que eu mais recomendo hoje em dia, mais do que um Poco F6, mais do que um X6 Pro, mais do que você comprar celular antigo pela mesma faixa de preço, o S23 é o celular que, cara, pra mim é o meu favorito de 2024, inclusive mais favorito até que o S24, que, cara, o S24 não me pegou, e o 8 Gen 2 ainda é um monstro mesmo com, sei lá, 1 ano e meio já de uso aqui dele. Então, no geral, o S23 é um dos celulares mais incríveis que você pode comprar nessa faixa de preço. Enfim, galera, esse daqui foi o meu review de 3 meses de uso com o S23, inclusive se eu não tivesse testando aqui o Poco F6, eu estaria voltando pra ele agora. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.